No princípio era a palavra. Ele estava com Deus. E a palavra era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Há histórias que começam silenciosas, sem fogos, sem assinatura, sem aviso. Histórias que nascem no comum, nos corredores de uma casa simples, nas conversas de rotina, nos desafios que não estampam jornal nenhum. A história do nosso pastor Roberto é assim, sem glamour, sem romance, sem espetáculo, mas marcada por uma realidade firme e por um Deus que nunca saiu de cena. Ele cresceu como o menor da casa, não apenas no tamanho, mas nas expectativas, nas comparações, nos olhares que ainda não enxergavam o que Deus via. E isso não diminuiu, pelo contrário, moldou o nosso pastor. Em um lar conduzido pelo seu pai João e pela sua mãe Maria, duas figuras que não conheceram a vida fácil, ele aprendeu que fé não é enfeite, fé é decisão e sobrevivência. Seu pai João era firme, quase duro, não por falta de amor, mas por excesso de realidade. Sua mãe Maria era forte, resistente, marcada pelas próprias quedas e pelo retorno aos caminhos do Senhor. Nenhum dos dois vivia dentro de poesia, viviam dentro de uma vida real. E foi exatamente nesse ambiente, sem fantasia, que o nosso pastor Roberto aprendeu o que significa carregar um chamado. Porque desde cedo havia algo nele que ninguém sabia explicar, nem mesmo ele. Deus pode falar no sussurro, na quietude, no cotidiano. E foi assim. O menino que parecia o menor foi, como Davi, o observado por Deus. O menor sim, mas nunca o esquecido. Porque o Senhor não vê como o homem vê. E isso nunca foi tão verdade quanto naquele lar simples, onde Deus, sem alarde, preparava alguém para uma obra que não caberia em nenhuma expectativa humana. O tempo passou, não sem lutas, não sem pressão, não sem realidades duras, e mesmo assim, no meio de tudo isso, o chamado de Deus permaneceu. Não era um sentimento, era um peso, uma certeza quieta, constante, firme como pedra no peito, até que um dia ele precisou escolher. E escolheu. Ele disse sim. Um sim que não teve plateia, um sim que custou tudo para ele. Um sim que abriria portas, exigiria renúncias, quebraria rotinas e mudaria destinos. Esse sim não foi uma emoção, foi um marco. A partir dali, a vida do nosso pastor deixou de ser apenas sobre ele e passou sobre ser da vontade de Deus e sobre o que Deus faria através dele. E Deus fez. Até mesmo onde a ciência diz que não haveria mais nada, o impossível veio de forma de filhos. 2. A prova viva de que Deus ainda escreve histórias que desafiam diagnósticos, não como troféus, não como histórias para contar, mas como sinais de que aquilo que Deus determina, Ele cumpre. Que o que parecia limite virou milagre, e que a família, que um dia parecia incompleta, se tornou testemunho. Nosso pastor Roberto caminhou, pregou, ensinou, aconselhou, andou por igrejas, tocou vidas, sustentou gente no barco e principalmente na palavra. Até que Deus disse claramente, agora é pro Buena Vista, um bairro em crescimento, uma igreja com demandas reais, um povo que precisa mais do que um líder administrativo, precisa de um pastor. E há 6 anos, completados agora, dia 19 de novembro de 2025, ele, o nosso pastor Roberto, assumiu esse encargo. Um encargo que pesa, mas que ele carrega. Porque pastorear não é romantismo, não é glamour, não é foto bonita no domingo, é guerra, é batalha espiritual, é renúncia diária, é encarar dores que não são suas, é levantar pessoas quando você mesmo está caído, é ouvir histórias que rasgam, é segurar famílias que estão por um fio, é pregar esperança
perseverança quando o coração está cansado, é continuar mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém reconhece. E ele continuou. Madrugadas atendendo irmãos, conversas profundas que ninguém sabe, pancadas espirituais que ninguém imagina, consolo, confronto, correção, apoio, milagres escondidos, palavras lançadas no momento certo que mudaram destinos inteiros, conselhos que impediram quedas, orações que seguraram pessoas que estavam despecando. Sempre presente, sempre acessível, sempre disposto. Se alguém buscasse no Google o significado de pastor, encontraria palavras técnicas, mas a realidade é outra. Pastor é aquele que carrega o povo nas costas, que veste a camisa, que se coloca na brecha, que exerce autoridade, não por posição, mas por convicção, que fala o que precisa ser dito, mesmo quando não agrada, que protege, que ensina, que alerta, que ampara. Ser pastor é ser muro, é ser ponte, é ser abrigo, é ser limite, ser referência, ser voz, ser alguém marcado não pelo título, mas pelo chamado. E no Buena Vista, isso ficou evidente. A igreja cresceu, os ministérios se multiplicaram, a palavra floresceu, mas isso não apagou as dores que surgiram pelo caminho. Perdemos irmãos queridos, como o Rony e o Samuel. Perdas que doeram na alma, a igreja passou por fases difíceis, momentos que testaram a fé, o corpo e até mesmo a nossa união. E mesmo assim, o nosso pastor Roberto permaneceu firme. Não porque era fácil, mas porque alguém precisava ser firme. Ele foi e ele sempre será. O mais impressionante é que mesmo sendo rígido quando precisa, mesmo tendo esse jeito sério, ele carrega algo raro, constância. E constância é mais poderosa do que o carisma. O nosso pastor ensina responsabilidade, ensina a cuidar da casa, da família, da fé, ensina a orar, a resistir, a permanecer. Ensina que a fé não é fuga, é enfrentamento. Ensina que a vida cristã não é palco, é postura. Ensina que servir a Deus exige maturidade e transmite isso não só pela fala, mas pela vida. Porque no final, o que ele faz não aponta para ele, aponta para Cristo. Ele não é o destino, ele é a placa. E uma placa eficiente é aquela que não tenta chamar atenção para si mesma, mas que indica o caminho, e o caminho é Jesus. Sempre foi e sempre será. A verdade é que este vídeo não dá conta de tudo. Não dá conta dos milagres, não dá conta das cicatrizes, não dá conta do peso, não dá conta do alcance, não dá conta da fidelidade. O que eu mostro aqui para os irmãos é só um fragmento, uma fração pequena do que Deus já fez, está fazendo e ainda fará através da vida do nosso pastor. E se Deus começou tudo isso com o menor da casa, imagine o que ele fará nos próximos anos. Que estes 52 anos sejam só o início de uma nova fase, que venham mais conquistas, mais vitórias, mais milagres, mais maturidade espiritual, mais expansão do reino. Que o Buena Vista continue sendo lugar de renovo, cura, transformação e presença. Um hospital para os feridos, um lar para os cansados, uma escola para os discípulos, um campo de batalha para guerreiros. Porque Deus ainda não terminou. Não terminou com o nosso pastor, não terminou com a nossa igreja, não terminou com o nosso bairro, não terminou com ninguém que se coloca na brecha. O que vivemos até aqui é só a introdução, só a primeira página, só o início de uma narrativa que o céu escreveu antes de que qualquer pessoa aqui pudesse imaginar. A vida do nosso pastor Roberto Vieira Mota é a prova de que Deus transforma, sustenta, cura, chama, envia e principalmente permanece. Prova de que ninguém é pequeno demais para ser levantado. Prova de que o chamado prevalece. Prova de que o menor da casa pode se tornar o pastor de uma geração. Prova de que a fidelidade de Deus vai além do que nós conseguimos medir. E acima de tudo, é a prova de que o reino continue avançando. Feliz aniversário para o nosso pastor Roberto Vieira Mota. O meu desejo de todo o coração é que ele seja muito, muito, muito feliz. Apesar de eu já ter certeza que ele é muito feliz, mas eu quero que ele seja muito, muito feliz e que Deus dê a ele muita saúde. Como pastor, a palavra, o que eu tenho que dizer é que ele continue sendo verdadeiro. Eu quero dizer para ele
que ao lado dele eu conheci o que é o amor que não tem ciúme, o amor que não deseja ser um melhor do que o outro, o amor que está junto em toda e qualquer dificuldade. Eu conheci o amor que a Bíblia diz, que está escrito em Coríntios, né? O verdadeiro amor, aquele amor que não é uma paixão, não é algo que vai passar rapidinho, não. É um amor de quem quer viver 50, 60, 100 anos ao lado daquela pessoa. E é o amor que eu sinto por ele. Feliz aniversário, pai. Queria dizer para o senhor que eu estou muito agradecida por todos esses anos que tem me criado, que tem cuidado de mim. Obrigada, pai, por todos os sermões, por todas as brigas. Obrigada, porque isso me ensinou a ser a menina que eu sou hoje. Me ensinou que eu devo me aproximar de Deus cada dia mais. O Senhor é um exemplo para mim, pai. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer para o Senhor, porque tudo que fizestes para mim demonstra o seu amor por mim. Pastor Roberto Mota, estou aqui para desejar ao Senhor um feliz aniversário, agradecer por mais um ano poder estar festejando esse grande dia que é o seu aniversário. E eu quero poder contar muito mais dias e muito mais anos estar no seu lado, poder aprender mais com o Senhor. Que Deus abençoe muito, pastor. Muito obrigado. Pastor, eu amo o Senhor como meu pastor, mas eu também amo o Senhor como um amigo, como um pai, e eu desejo que o Senhor viva muitos anos e que o Senhor possa derramar essa sabedoria em outros lugares, para outras pessoas e em outras famílias. É com muita alegria que eu quero desejar, pastor, um feliz aniversário, pedir que Deus venha, né, acrescentar os seus dias nessa terra com muita saúde, muita paz, muita alegria, e que o Senhor continue sendo essa pessoa, esse homem, esse servo de Deus, uma pessoa que não mede esforços, né, para com a obra do Senhor, uma pessoa que ama de verdadeira a obra de Deus, o reino de Deus e as pessoas, e essa igreja do Buena Vista. Eu quero desejar para o Senhor um feliz aniversário e agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. E a minha família, agradece o Senhor por existir na nossa vida e ter pagado o preço pelo Buena Vista. E eu estou muito feliz por estar aqui, neste momento, participando de mais um ano do seu aniversário. Parabéns, feliz aniversário. Pastor, eu te amo muito, né? Igual o senhor fala, o senhor é como um pai para mim. E eu me espelho muito no Senhor, espero que o Senhor, nesse dia tão importante, né? Nesse dia tão especial, que é o aniversário do Senhor, uma data tão especial para todos nós, não só para o Senhor. Como diz, né? O Senhor fez aniversário hoje, mas quem ganha o presente somos nós. Pastor Roberto, quero agradecer ao Senhor, agradecer a sua família, mas em especial ao Senhor hoje no seu aniversário, dizer que o Senhor possa continuar sendo esse homem responsável, compromissado com a palavra de Deus e que não negocia princípios. Eu quero desejar para você, pastor, feliz aniversário, que Deus possa te abençoar eternamente. Ele já está te abençoando e que o Senhor esteja com você sempre. Amém. Pastor, eu quero te desejar um feliz aniversário, dizer que o Senhor é muito importante para mim, para minha família. O Senhor foi fundamental nessa nossa trajetória e dizer que o Senhor é um homem de Deus, é um exemplo para todos. E eu te desejo muitos e muitos anos de vida, que Deus possa realizar todos os seus sonhos e o Senhor continue sendo esse exemplo de pai, de esposo e de pastor. É saúde, porque ele tendo saúde também, ele pode nos ensinar coisas novas, que nele tem mostrado o caminho, a direção, guiado pelo Senhor Jesus. É um grande homem de Deus, é um pai, é amigo, dá conselho, puxa a orelha, mas para ele eu desejo toda a felicidade do mundo. Quer dizer que essa data pode se repetir não só agora, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. O que eu tenho para expressar é gratidão, pastor, por tudo que o Senhor tem feito por mim, por minha família. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada vez mais a vida do Senhor, o ministério do Senhor. É poder estar perto de ti, da sua família, né? Somos gratos por ter você conosco. Um aniversário recheado de bênçãos. É uma felicidade imensa, porque eu tenho o Senhor não só como meu pastor, mas como um homem de Deus. E um homem que tem nos ensinado muito.
E eu amo muito o Senhor e a família do Senhor. Feliz aniversário, pastor. Quero dizer para você que você é um herói, um grande guerreiro, que me abraçou, me acolheu. E quero te desejar um feliz aniversário. E Deus vai honrar ele grandemente, que a sua família, que é muito abençoada. E agradecer por tudo que ele faz, todos os momentos, a sabedoria, os ensinos, os conselhos. Que Deus retribui em dobro para ele e para a família dele. Que Deus possa dar saúde, possa dar sabedoria, para que o Senhor continue nos ensinando como o Senhor tem ensinado. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Nessa data tão especial, nesse dia que o Senhor escolheu para o Senhor vir ao mundo. Hoje, nós podemos contemplar com o Senhor essa data especial, e é especial para nós também. Desde já eu quero dar os parabéns para ele, que Jesus possa prolongar os dias de vida dele sobre essa terra e que ele possa poder ficar conosco nessa igreja por muitos e muitos anos. Pastor Roberto, quero aqui parabenizar o Senhor, que Deus te dê muitos anos de vida, que o Senhor continue te abençoando, capacitando o Senhor. Ele e a família dele, porque ele é um pastor abençoado. E eu desejo tudo de bom nessa terra para ele, em nome de Jesus. Conselheiro, como um pai que vou levar para a vida toda. Eu sou muito grata a Deus por ter me colocado ao lado do Senhor, porque o Senhor tem forjado uma mulher de caráter e uma mulher de verdade. Eu agradeço todos os dias pela sua vida e que Deus possa recompensar o Senhor 100 vezes mais por tudo que o Senhor tem feito por mim. E eu amo o Senhor. Feliz aniversário.